Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Às 8h36, Fernando Schiller, já agradeço aqui a sua permanência conosco, já que a nossa discussão sobre Uber estendeu um pouquinho, Schiller. Vamos falar hoje sobre Banco Central, metas de inflação, declarações de Lula, posição do presidente do Banco Central e esse imbróglio todo que tomou a semana no noticiário, né, Schiller? Bom dia. Tudo bem, Thaís, Pedro, Sônia, Cláudio. Olha, estava ouvindo aqui, aliás, muito interessado. Esse é um assunto que também gosto muito. Imagino que os ouvintes também. O que vai fazer com o Uber, questão trabalhista, etc. Né? Mas tem outra questão aqui, que é o Banco Central, outra polêmica dominou a semana. Vamos lá, ontem juros futuros, né? O preço do dinheiro no mercado subiu, os contratos de longo prazo para empréstimos. Ontem nós tivemos queda da Bolsa, mais de 1,5%, dólar subiu, porque dá um mal-estar muito grande no mercado, né, em função dessa tensão. Quer dizer, literalmente o presidente Lula e o governo tiraram o Banco Central, e especialmente o presidente Roberto Campos Neto, de genie. Vamos lembrar, a gente lembra aquela música do Chico Buarque, né, dos anos 70, joga pedra na genial. Essa semana foi para jogar pedra no Roberto Campos Neto. Por que isso? Né? Pode ter uma razão política para isso, pode ter uma razão de convicção. O Brasil aprovou, vamos lembrar, a lei de autonomia do Banco Central no governo passado, mas não foi, era um projeto do Paulo Guedes, mas era um projeto que teve um amplo apoio no Congresso, no mercado político como um todo, os partidos, que ninguém seriamente, a não ser a extrema esquerda, quer dizer, na época o Ciro Gomes fazia um questionamento, o PT votou contra, mas nunca fez disso uma bandeira. Na campanha isso não foi discutido, né? Mesmo que na campanha eleitoral a gente discutiu. Lula, né, ele falava mal do teto, dizia que ia rever as privatizações ou suspender as privatizações, mas nunca se discutiu o Banco Central. O Banco Central deixa para lá. Por quê? Porque havia um consenso muito forte em torno disso. Né? Banco Central, vamos lá, as grandes economias do mundo, todas têm Banco Central independente, inclusive a América Latina, Chile, México, Peru, ou seja, países que têm uma política macroeconômica um pouco mais estável, que pesa as turbulências políticas eventuais, tem Banco Central independente, tem lá o Banco Central Europeu, tem o Federal Reserve Bank nos Estados Unidos, que isso é uma tradição de economias mais estáveis. Né? Por quê? Pela razão óbvia. Eu me lembro quando esse assunto foi discutido no Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso fez um voto, guardo até hoje aqui, é uma aula de economia do ministro Barroso, da sua assessoria, dizendo que política macroeconômica, política monetária, é uma política de Estado de longo prazo, ela não pode responder ao ciclo político. Quer dizer, entra um governo, tem uma visão, aí os políticos ali, enfim, em torno do presidente de plantão, define que a taxa de juros tem que baixar por alguma demanda de natureza política ou por alguma opinião. Né? Olha, quanto que a gente viu de populismo no ano passado? Bolsa caminhoneiro, bolsa taxista, aquele aumento para R$600 sem nenhum lastro fiscal, rompemos o teto de gastos, perdoamos dívida do FIES, enfim, uma série de invencionices, que muitas apoiadas, inclusive, porque muitas têm caráter social, acaba sendo apoiado por todo mundo, mas cabe isso, quer dizer, cabe ao governante ter essa discricionalidade para mexer do jeito que quiser, em função de interesses políticos, em questões chaves para o país, na área econômica. Né? Por isso que se fez autônomo o Banco Central, que é como uma agência reguladora. O Brasil tem 11 agências reguladoras, mais o Banco Central, né? Que é uma autarquia de natureza especial, onde os dirigentes têm mandato, e o mandato ali ultrapassa o período de governo. Né? Então, Banco Central é isso. Agora parece que a gente descobriu que o Banco Central é um banco onde o presidente da República não pode telefonar e pressionar para baixar os juros. Né? É exatamente para isso que se fez a lei da autonomia. Schiller, Retomando aqui o Fernando Schiller, viu, Cláudio Humberto, que estava falando com a gente sobre o Banco Central. Você ia fazer uma pergunta para ele, né, Cláudio? Exatamente. Mas parece, Schiller, não sei qual é a sua avaliação, parece que eles deram ali uma recuada, né? Teve a turma do deixa disso, etc e tal. Agora, é estranho mesmo, né? Estranha essa atitude do atual presidente de querer destruir todos os cargos que tem mandato. Ele não parece ele ter dificuldades com relação a isso. Ele investe contra o Procurador-Geral da República, está contra o presidente do Banco Central, ele está
está inspirando, digamos assim, a iniciativa já em curso na Câmara dos Deputados, no sentido de praticamente aniquilar com o poder regulador das agências reguladoras. Enfim, tá feia a coisa, não é? Você tem acompanhado essa tendência do governo, Chile? Certamente queria que você nos desse uma luz sobre isso. Eu acrescento até o tema do Banco dos BRICS, né? O Banco dos BRICS, que também tem mandato, é o Marcos Troillo, o economista Marcos Troillo, que tem mandato de 5 anos, tem mais 2 anos de mandato lá. E aí é uma pressão direta, objetiva, né? Telefonemas do ministro Fernando Haddad, pedidos para que ele renuncie. A ideia, circula em Brasília a ideia de se convidar a ex-presidente Dilma Rousseff para assumir a presidência do Banco dos BRICS, né? Eu acho que o governo tem um problema com isso, problema com essas agências independentes, né? O Lula expressou isso bem essa semana, ele disse, olha, a gente que foi eleito, quem governa é o governo, ninguém vai governar em nome do governo, enfim. No fundo, tem 2 visões no Brasil sobre isso, né? Isso pouco se discutiu na campanha eleitoral, infelizmente, né? Quer dizer, tem uma visão hoje clássica em governos, vamos dizer assim, mais estáveis, de que certas políticas precisam ser protegidas exatamente da pressão, do lobby, do populismo, etc. Então, o governo deve se retirar e deixar que agências reguladoras, nas áreas específicas, as estatais é o mesmo caso, né? Você deixar um controle mais técnico para as estatais, você tirar o mundo político ali das diretorias. Não é um problema de preconceito com o mundo político, é um problema de incentivos, né? A gente falou aqui um pouco, quer dizer, o presidente da República, quer dizer, ele sempre vai ter a tentação, quem domina, quem tem o poder, de querer controlar a taxa de juros, de querer usar, digamos assim, a política econômica a partir de uma lógica política, né? E isso dá problema. Olha, essa semana o que eu fiquei impressionado, a quantidade de especialistas em economia, juros, inflação, né, palpitando sobre juros, né? Então, senadores, a presidente do PT, a Gleice Hoffmann, virou economista, né? Então, ela diz até um absurdo essa taxa de juros, né? Alguém poderia se perguntar por que é um absurdo a taxa de juros? Tem alguma lógica, algum indicador, alguma tese econômica? Não, ela simplesmente acha que é um absurdo a taxa de juros. Isso é um sinal do problema, porque se a presidente do partido que está no comando acha que tem que baixar a taxa de juros, obviamente não tem nenhuma teoria econômica, nenhum raciocínio técnico para sustentar a sua opinião, imagina o risco se realmente o mundo político pudesse fazer isso desse jeito. Porque no fundo só tem 2 opções aqui. Ou o mundo político define, né, taxa de juros, política monetária, enfim, daí... Bom, aí meta de inflação, hoje a meta de inflação no Brasil é apertada, 3,25. Né? No fundo, o presidente do Banco Central e a diretoria do Banco Central, o Copom, ele foca no cumprimento da meta de inflação. A política de juros está subordinada a um mandato para fazer a inflação entrar dentro da meta. A inflação no passado fechou em 5,79, acima da margem da meta de inflação. Então agora a discussão é, vamos mudar a meta de inflação. Vai ter reunião do Copom semana que vem, aliás, reunião do Conselho Monetário Nacional, desculpe, semana que vem, que é composto pelo ministro do Planejamento, Fazenda e presidente do Banco Central. Então vamos ajustar a meta de inflação para relaxar a política básica de juros. Bom, isso é invencionice, e o mercado reflete isso. Por isso que eu abri aqui meu comentário falando, curva de juros futuros, o preço do dinheiro cresce, não é? O mercado, os investidores ficam temerosos, a percepção de instabilidade do país aumenta, e isso acaba sendo aquela profecia autorrealizada, ou seja, o governo dá tiro no próprio pé, não é? Porque ao fragilizar a autoridade monetária, não é? Dificulta o trabalho da autoridade monetária. Então, todos os indicadores econômicos, toda a incerteza da economia pioram, né? Aumenta a incerteza da economia. Isso faz com que o Banco Central eventualmente tenha mais dificuldade lá na frente de baixar a taxa de juros. Então é tiro no próprio pé. Por isso que entraram os bombeiros, viu, Cláudio? Os bombeiros, em algum momento, tem algumas pessoas de bom senso por ali, disseram, olha, estamos dando tiro no próprio pé. Por quê? Mas com a aguinha bem fraquinha, hein, Schiller, esse bombeiro aí. Precisa jogar um jato d'água aí de verdade, né? Exatamente. Olha, tem um exemplo, né? O Erdogan, eu estava falando da Turquia, agora me lembrei. Lembrou do quê? Está na Turquia. A Turquia. Ixi, a gente está com... Banco Central mandou baixar. Não. Mandou baixar na marra, né, a taxa de juros do Banco Central. A inflação no ano passado, Sônia, na Turquia, 64%.
64% das maiores inflações do mundo. Quer dizer, no Brasil a gente teve um desastre, que foi no governo Dilma, onde houve também interferência do Banco Central, nós terminamos com uma crise brutal, que levou ao próprio impeachment, mais de 7% de queda do PIB em 2015, 2016. Então, assim, todos os países que inventam heterodoxia econômica acabam com problemas sérios. O que o governo deveria fazer é o contrário, é cuidar da política fiscal. A gente falou aqui, não só o anterior rompeu o teto de gastos, fez PEC, fez populismo, etc. O atual governo da transição fez aquele rombo fiscal de 170 bilhões, a gente falou aqui, ele não precisava ter feito, fez aquele rombo fiscal, isso gerou uma enorme incerteza, e depois tem incerteza sobre o regime fiscal, então aprovou a mudança lá por lei, maioria simples, não precisa mais PEC para mudar a regra do teto. Então o Brasil furou teto, hoje praticamente nós não temos um regime fiscal, o teto explodiu, tem data para terminar agora, ninguém tem a menor ideia de qual vai ser o novo regime fiscal. Agora, todo o discurso do governo contra a austeridade fiscal, contra a responsabilidade fiscal, essa volta dessa retórica, né, e essa carga de desconfiança em cima da autoridade monetária só prejudica o próprio governo. Talvez por isso que entraram esses bombeiros fraquinhos aí, né, Pedro? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Fernando Schiller volta conosco aqui na semana que vem no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom fim de semana, Schiller. Obrigada. Para vocês também. Grande abraço.